E aí, Lux aqui. Só imagina que por um momento você faz parte do exército como um soldado habilidoso. Entretanto, você se aposenta e agora pretende levar uma vida comum estudando na Academia Mágica. Então, pessoal, hoje nós estamos no anime Ryouken no Majutsushi ga Sekai. Em um dia chuvoso, Rei se encontra chorando em um cemitério. Aí nos é mostrado um flashback onde ele vê alguns de seus companheiros perdendo a vida. O garoto envolto de fúria usa magia de gelo que congela toda a área ao seu redor. Alguns anos depois, Rei se matricula na Academia Mágica Arnold. Enquanto procurava pelo auditório, uma garota esbarra nele, mas antes que ela pudesse cair no chão, o Rei segura seu braço. As amigas da garota falam que aquele é o novo aluno, que não é descendente de um aristocrata, nem de um feiticeiro, é apenas um plebeu. Quando a garota que ele evitou que caísse no chão descobre que ele é um comum, ela demonstra sentimento de nojo por ter sido tocada por ele. Como resultado, ela desmaia. Logo depois, um nobre chamado Albert se aproxima com seus amigos para tirar sarro do Rei, dizendo que a Academia Mágica Arnold não é lugar para um plebeu. Mas nesse momento chega Amélia mandando Albert parar, e como ela é a representante da turma dos novos alunos e pertence a uma das 3 principais famílias daquele reino, Albert obedece e vai embora. Amélia se apresenta e o parabeniza por ser o primeiro comum a entrar naquela academia. Já no auditório, a diretora dá as boas-vindas e fala que a Academia Mágica Arnold está entre os melhores lugares para se aprender, e todos que estão ali tiveram suas habilidades reconhecidas. Mas eles não devem ser orgulhosos, porque as habilidades de uma pessoa é produto de talento, ambiente e trabalho duro. Na sala de aula, Rei se lembra de uma cidade toda destruída. A professora Helena joga um giz porque o garoto não está prestando atenção, mas inconscientemente o Prota para o giz. Helena continua a aula falando sobre o ranking de feiticeiros e pergunta para Amélia se ela sabe quais são eles. Amélia se levanta e fala que tem 5 rankings estabelecidos pela Sociedade de Feitiçaria, que são eles bronze, prata, ouro, platina e grande, que é considerado como rank sagrado. Helena fala que está correto e complementa dizendo que em qualquer era existe apenas 7 feiticeiros grande. Eles são o topo que todo feiticeiro deve almejar. No entanto, a própria existência deles é um mistério, mas há alguns detalhes que são conhecidos publicamente, como por exemplo a diretora Abby, a feiticeira da labareda. Em seguida, a feiticeira Carol, que está conduzindo pesquisas de feitiçaria. E por último, o feiticeiro da espada congelada, que sumiu após trazer fim à guerra do extremo leste. Albert se levanta e pergunta se o objetivo deles é alcançar o rank grande, então por que tem um plebeu naquela academia? Helena responde que todos que estão ali passaram pelo teste designado, então não importa se ele é um nobre ou um plebeu. Na aula prática, Helena explica que a magia nada mais é que a codificação de matéria-prima, e tudo que for criado também pode ser apagado pelo criador. Uma garota levanta a mão e pergunta para Helena se ela apagou a rosa de gelo usando o código antimatéria. Helena responde que não existe nenhum mago que pode usar o código antimatéria. A teoria do código duplo da doutora Enzin Wolf é matéria de doutorado. Amélia tenta codificar a matéria e consegue criar uma rosa de gelo. Por outro lado, o Rei está com dificuldade em usar magia, o que deixa Albert furioso, se recusando a aceitar alguém sem talento mágico na academia. Depois da aula, andando pelo corredor, ele vê uma colega de turma entrando na biblioteca e vai atrás. A garota se apresenta como Elisa. Ela fala que admira muito a doutora Enzin Wolf e pergunta se o Rei também admira ela. O Prota responde que ama ela do fundo do coração. Elisa fica feliz porque é a primeira vez que ela conhece alguém que também gosta da doutora Enzin Wolf. Rei pergunta por que a garota usa capuz, já que ela tem um cabelo tão bonito. Elisa fala que é porque suas orelhas são esquisitas, por esse motivo as pessoas zombam dela. No entanto, o Rei a elogia e fala pra ela não esconder mais suas orelhas, o que deixa a garota toda corada. Horas depois, Elisa vai embora e o Rei vai para o dormitório, onde ele conhece Eve, que afirma não ser como os outros nobres, e se aproxima dizendo que não liga se o Prota é um comum. Ambos tiram a camisa e se tornam amigos, mostrando que eles têm o corpo malhado. No outro dia, enquanto fazia sua corrida matinal, ele passa por uma garota que se preparava para regar as plantas. Então ele volta para se desculpar por incomodá-la. A garota se apresenta como Rebecca, uma aluna do 3º ano. Ela o elogia por ser o primeiro comum a entrar na academia. No caminho da escola, Rei conta pro Eve sobre a garota que ele conheceu. Eve fala que Rebecca pertence a uma das 3 principais famílias de nobres daquele reino. Rei fala que cresceu no interior, por esse motivo ele não sabe nada relacionado à nobreza. Eve conta que essas 3 famílias são tão poderosas quanto a família real. Rei pede pro Eve na frente porque a instrutora pediu para falar com ele. No caminho, a garota acaba esbarrando nele. Ela reclama dizendo que isso é perigoso, mas o Prota fala que estava andando normalmente. Ela o reconhece como garoto comum. Ele se apresenta e chama ela de garota das chiquinhas charmosas. Ela fica feliz pelo elogio e se apresenta como Clarice Cleveland, mas ele fala que não conhece nenhuma família
família chamada Cleveland, porque sempre morou no interior. A garota fica triste, dizendo que é uma família bem conhecida. Rai fala que deve ser uma família linda, porque dá pra ver só de olhar pra ela, o que deixa a garota toda boba novamente. Na sala da diretora, ele chama Abby de coronel. A diretora fala pra ele parar com isso, porque tanto ela quanto ele já se aposentaram. Então, por esse motivo, ela pede pra ser chamada apenas de Abby. A cena é cortada pra aula de esgrima, onde o rei está prestes a enfrentar o Albert. O professor dá o comando e a batalha começa. Albert parte pra dar o primeiro ataque, mas o prota consegue dar um checkmate apenas direcionando o ataque do inimigo pro chão. Albert, furioso, tenta atacar novamente. Entretanto, com um único movimento, Rai destrói a espada dele, finalizando a batalha. Abby, que assistia de longe, fica feliz que ele está aproveitando a sua vida como estudante, chamando ele de feiticeiro lendário da espada congelada. No dormitório, Eve pergunta se Rei planeja entrar em 2 clubes. O garoto responde que finalmente entrou em uma academia, então ele vai fazer tudo o que der vontade. Dito isso, ele vai até o clube de pesquisa ambiental. Eve fala que aquele clube significa explorar florestas, rios e até mesmo áreas glaciais. Um outro membro fala que eles são basicamente caçadores. O líder do clube pede para ele tirar a camisa para analisar a estrutura do seu corpo, e ao ver o corpo do garoto, todos do clube ficam impressionados. O líder do clube mostra a sua licença de caçador de ouro e pergunta se o prota tem um daqueles. O garoto então mostra que também tem uma licença de caçador de ouro. O líder do clube reconhece ele como um talento extraordinário, sendo assim aceito no clube de pesquisa ambiental. Logo depois, ele vai até o clube de flores, que é comandado pela Rebecca. A garota pergunta por qual motivo ele quer entrar naquele clube. O prota revela que é porque ele tem interesse em plantas que fazem de tudo para sobreviver, mesmo em ambientes inapropriados. Quando Rebecca estava prestes a aceitá-lo no clube, Dina se levanta dizendo que é contra, porque ele provavelmente está ali atrás da Rebecca, o que acaba fazendo as outras integrantes do clube se questionarem se realmente devem aceitá-lo. Para resolver esse caso, Rebecca fala para Dina aplicar um teste para decidir se o rei é digno de entrar no clube. A garota leva ele até o terraço da academia e fala que ele tem uma semana para deixar aquele local adequado para se tornar um jardim. Durante o primeiro e o segundo dia, ele arrancou todo o mato do local e arou a terra. No terceiro dia, Rebecca foi até ele levar um lanche. Eles escutam o som de alguém treinando com espada de madeira, e Rebecca fala que é porque o torneio para decidir o espadachim feiticeiro mais poderoso da academia está chegando. Ela aproveita e pergunta se ele vai participar, mas o rei fala que ainda não sabe, ele precisa pensar. Rebecca nota que o corpo dele é malhado e pergunta se ela pode tocá-lo. O prota responde que ela pode ficar à vontade. A garota fica admirada em ver o quão forte ele é. No quarto dia, Rei finalizou a construção do jardim e foi aceito no clube. No caminho de volta pro dormitório, ele tem um flashback da Abby entregando uma carta onde dizia que tem um espião do Império nesse reino. Ela pede para ele tentar descobrir quem é, mas ele precisa manter esse problema em segredo. Ainda no caminho do dormitório, ele vê a Clarice agachada e pergunta o que ela está fazendo. A garota fala que está observando um inseto. Ela sabe que deve ser estranho uma pessoa da nobreza se interessar por insetos, já que todo mundo gosta de cachorro, gato ou qualquer outro animal que seja fofo. Deve ser por isso que ela não tem amigos. Mas o rei fala que isso é uma individualidade dela, e ele acha incrível. A garota surpresa pergunta se ele realmente não acha estranho. O prota responde que também gosta de insetos e pergunta se ela gostaria de ser sua amiga. A garota aceita e fica muito feliz porque ela nunca teve um amigo. No outro dia, Lena avisa que eles terão aula prática na floresta e pede para eles montarem um grupo de 4 pessoas. Eve vai até o rei e chama ele para montar uma equipe. O prota aceita e, vendo que a Lisa está sozinha, ele chama ela para fazer parte do seu grupo, mas ela fala que pode acabar atrapalhando o grupo porque tem pouca energia. Rei pega no rosto da garota como se fosse lhe dar um beijo e fala que precisa dela. Elisa fica feliz e aceita fazer parte da equipe. Amélia se aproxima e pede para preencher a última vaga, o que acaba deixando os alunos surpresos porque Amélia se juntou ao grupo de um comum. Na frente da floresta, a professora explica que o objetivo da aula é chegar no ponto determinado no meio da floresta. No percurso, eles devem passar pelos pontos de checagem colocados na área e pegar seu carimbo. A quantidade de carimbo afetará a nota final, e avisa que a floresta Kafka está cheia de criaturas perigosas, o combate será inevitável. Eles têm 24 horas para finalizar aquela tarefa. Algum tempo depois, o grupo do prota dá de cara com uma vespa gigante, mas o rei consegue finalizar aquela criatura com facilidade, e consequentemente obtendo o carimbo que está localizado naquela área. Durante a noite, Amélia fala que se eles continuarem naquele ritmo, podem terminar em primeiro, e elogia as habilidades de combate do rei. O mesmo fala que já enfrentou várias criaturas treinando na floresta da sua cidade natal, então ele já está acostumado com aquele tipo de situação, mas Amélia está suspeitando que ele esteja mentindo. O garoto lembra que sua
sua mestra pediu para ele esconder sua identidade. No entanto, se ele conhecer companheiros em quem possa confiar, ele pode falar a verdade. Logo pela manhã, eles escutam alguém gritando, pedindo por ajuda. Rei sai correndo em alta velocidade na direção do grito. Chegando lá, ele se depara com o Albert enfrentando uma criatura e o resto do seu grupo preso em uma árvore. Rei ativa uma habilidade e derrota aquela criatura com apenas um ataque. Alguém que observava de longe joga alguma coisa no monstro que faz ele voltar à vida com uma transformação mais poderosa. E assim termina o segundo episódio. Se você quiser ver a parte 2 desse vídeo, deixa aqui nos comentários.